Constobração da República e a Identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Início da sessão. Em instantes, aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, Constobração da República e a Identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Reiniciando a nossa sessão, que teve um probleminha técnico, passo a palavra ao juiz Edmilson da Silva Pimenta para julgar o processo 060-17202. Com a palavra, doutor Edmilson. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Excelentíssima presidente desta Igreja Corte, doutora vice-presidente, doutora Ana Lúcia, nobres membros deste Egrégio Tribunal, doutor Leonardo, doutor Procurador Regional Eleitoral, doutora Secretária e demais presentes. Excelência, acredito que a ementa satisfaz para este julgamento. Eleições de 2022, prestação de contas, candidato, o candidato é o doutor Ildomário Santos Gomes, cargo de deputado federal, verbas destinadas à cota de raça, transferência de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a candidatura feminina, vedação prevista no artigo 17, parágrafo 6º da Resolução TSE número 23.607/2019, ausência de comprovação de gastos com material de campanha em comum, desaprovação das contas. Item 1, a verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras, deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. Artigo 17, parágrafo 6º, Resolução TSE número 23.607/2019. O montante transferido, R$ 13.000, corresponde a 13% dos recursos recebidos pelo candidato do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foi R$ 100.000. Logo, não devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso em testilha. Contas de campanha desaprovadas, com a determinação de devolução do valor correspondente a R$ 13.000 ao Tesouro Nacional após o trânsito em julgado desta decisão. É como vota, Excelências. Como vota a desembargadora Ana? Eu acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Doutor Hélio. Doutor Breno. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, as contas de campanha foram desaprovadas no... Não foi. Hã? Agora. Eu acompanho o relator. Então, doutor Hélio, quer votar de novo? Eu acompanho o relator. Doutor Breno. Acompanho o relator. Então, eu também acompanho. Foi por unanimidade, as contas de campanha foram desaprovadas com devolução de quantia ao Tesouro Nacional após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator. O segundo processo da pauta é a prestação de contas eleitorais, número 0602-019-56, da relatoria do juiz Edmilson da Silva Pimenta, do partido político, órgão de direção estadual. É o PRTB, Diretório Regional. Com a palavra, doutor Edmilson.
Obrigado, Excelência. Saudações renovadas. Eu acredito também, Excelência, que a ementa está bem esclarecedora e satisfaz para o julgamento, a menos que Vossas Excelências pretendam que eu leia o voto. Pode ler a ementa. Pois não, Excelência. Trata-se de prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, Diretório Regional de Sergipe. A ementa está assim lavrada. Prestação de contas, eleições 2022, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, Diretório Regional de Sergipe, a apresentação deficitária de documentação, ausência de esclarecimentos, Lei número 9.504/97, Resolução TSE número 23.607/2019, contas não prestadas. Intimado para, no prazo de 3 dias, corrigir as falhas apontadas diante das inconsistências nos seus dados cadastrais, o partido deixou de cumprir a determinação, uma vez que a equipe técnica verificou, entre aspas, a inexistência da entrega da mídia eletrônica, histórico anexo, gerada pelo SPCE, contendo os documentos elencados no artigo 53, inciso 2, da Resolução TSE 23.607/2019, concernente à supradita prestação de contas final, controle, está aqui indicado o número, o ID também, irregularidade essa que, por si só, obsta a aplicação dos procedimentos técnicos e verificação dos dados nos módulos do SPCE. Serão consideradas não prestadas as contas quando o partido deixe de atender às diligências determinadas pela unidade técnica para suprir as irregularidades detectadas, inclusive impedindo a análise da movimentação declarada na prestação de contas. Então, Excelências, como o partido não atendeu às requisições da unidade técnica desta Egrégia Corte, que possibilitariam o exame destas contas, inclusive não enviou eletronicamente os elementos que tinham o dever de fazê-lo, nós estamos considerando contas consideradas não prestadas. É como voto, Excelência. Como vota a desembargadora Ana? Acompanhe, presidente. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Hélio? Eu também acompanho. Doutor Breno? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, as contas foram consideradas não prestadas. O terceiro da pauta é o 0600-212-64. É uma propaganda partidária da relatoria do doutor Edmilson da Silva Pimenta. A quem passo a palavra. Excelentíssima Presidente, saudações renovadas. Acredito que também a ementa é suficiente para satisfazer o julgamento. Pedido da Rede Sustentabilidade, Rede Diretório Regional de Sergipe. Propaganda político-partidária gratuita, inserções em programa de rádio e televisão, Partido Rede Sustentabilidade, Diretório Regional de Sergipe, ano de 2023, segundo semestre, adequação do pedido ao dispositivo da Lei número 9.096/95, alterada pela Lei número 14.291/2022, deferimento. Item 1, consoante a observância das normas reitoras da matéria pela agremiação partidária requerente, há que ser autorizada a veiculação das inserções de propaganda político-partidária na programação normal das emissoras de rádio e televisão, Lei número 9.096/95, com as alterações previstas na Lei 14.291, de 3 de janeiro de 2022. Estou, então, deferindo o pedido, Excelências, tendo em vista que a agremiação partidária atendeu a todos os requisitos para que possa fazer uso do rádio e da televisão no contexto em que foi requerido. Como vota, Excelência? Desembargadora Ana, como vota? Presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, dos demais membros desta Corte, também o Procurador Regional Eleitoral, doutora Ana Maria, nossa diretora, e demais servidores e público que nos assistem. Eu estou pedindo vista, peço bem ao doutor Edmilson, para pedir vista desses autos, uma vez que já tem, inclusive, alguns comigo para análise da questão, porque o Diretório Regional está suspenso. E quando do ajuizamento, inclusive, do pleito, já estava suspenso. Então, existem outras situações que eu pedi vista, mas agora em agosto, no início de agosto, se Deus quiser, trarei, se Deus quiser, ele há de querer, trarei
todos que estão comigo para analisar, inclusive, essa capacidade postulatória do partido regional, no diretório regional. Então, estou pedindo visto dos autos. Os demais membros aguardam ou querem votar? Eu aguardarei. Doutor Breno. Vou aguardar. Eu também vou aguardar, porque realmente está tendo alguns probleminhas desse tipo, nesses processos. E acredito que o ano passado, que houve essa discussão aqui, mas realmente não... A gente até... Foi um processo, acho que de minha relatoria, até se eu não estou enganado. Mas essa discussão acho que existiu aqui ano passado. Não, a questão do REDE, na verdade, o REDE teve anotação suspensa no passado, tanto que nós impugnamos até o DRAP, certo? Que não foi acolhido lá pelo TSE, mas eles regularizaram a situação. Só que o REDE agora ele é federação com o PSOL, né? Eu acho que o PSOL é que está com a anotação suspensa. Também não sei. Mas aí vamos olhar, né? É, Vamos analisar, porque já fica uma jurisprudência só para todos esses probleminhas. Não, né? eu fiz referência assim, porque Sim. pode ser que seja uma fonte. Né? Bom, eu também aguardo. Então, está deferida a vista que a desembargadora Ana pediu, Ana Lúcia. O quinto da pauta é uma suspensão de órgão partidário, número 06.03248, da relatoria do juiz Hélio de Figueiredo Mesquita Neto. A representação foi da Procuradoria Regional Eleitoral e o partido é o PRTB. Bom, senhora presidente, bom dia. É bloco, né? Deixa eu citar o outro também, porque é um bloco só. O outro é o 0600-465-86, Partido Político, órgão e direção estadual. A representação foi da Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe e o partido é o PRTB. Os dois. Pois não. Bom dia, senhora presidente, saudando a senhora, estendo aos demais membros, ao procurador regional eleitoral, aos servidores desta corte, a todos que nos assistem. Bom, eu acredito que a ementa satisfaz a compreensão da demanda e o julgamento dela. Trata-se de representação para a suspensão de órgão partidário. Os dois processos tratam do PRTB, do exercício financeiro em um processo de 2016 e no outro de 2018. Em relação àqueles exercícios, as contas foram declaradas não prestadas e no processo de suspensão do órgão partidário não houve apresentação de defesa, apesar de intimado de citado o Diretório Nacional da Agremiação Partidária. Então, com base nessas razões, eu estou votando pelo deferimento do pedido inicial para a suspensão do órgão partidário. Foi 2016 e 2018, não é isso, doutor Hélio? Exatamente. Desembargadora Ana, como vota? Acompanhe, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho o relator. Doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Breno. Acompanho o relator. Eu também acompanho. O pedido foi julgado procedente para determinar a suspensão da anotação do partido representado, em razão da declaração da não prestação das contas referentes ao exercício financeiro de 2016 e o exercício financeiro de 2018. São os dois processos que estavam no bloco. Pessoal, né? Recurso eleitoral 0600-621-37, da relatoria do juiz Breno Bergson Santos. É uma prestação de contas de partido político, órgão de direção municipal, o recorrente Partido Liberal e terceira interessada, André Aragão dos Santos. Com a palavra, doutor Breno. Presidente, eu acho que a ementa, ela supre. Certo, Então, pode ler. Vou à permitir vontade. aqui. Eleições 2020, recurso eleitoral, prestação de contas, partido político, órgão municipal, contas desaprovadas na origem,
ausência de abertura de conta bancária, irregularidade que compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral, conhecimento e desprovimento. A não abertura da conta bancária constitui falha grave que compromete a regularidade e confiabilidade das contas prestadas, bem como representa óbice a ação fiscalizatória desta Justiça especializada sobre a arrecadação financeira. Não devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a eventual aprovação das contas com ressalvas diante de vício de natureza grave, precedentes do TSE, recurso eleitoral conhecido e desprovido. O voto da desembargadora Ana. Acompanhe, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho também, excelência. Doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Hélio. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade, o recurso eleitoral foi conhecido e desprovido. Temos um bloco, o bloco 2, com 3 processos, que é da relatoria do doutor Breno Bergson Santos. São pedidos de inserção. Isso. São 5? Então, 5 processos. Eu vou ler todos eles. Eu só gostaria, doutor Breno, quando o senhor só dissesse os minutos de cada um. Só um minuto, presidente, é porque eu não estou no sistema no pleno, estou no PJE. Deixa eu ver se me localizar aqui. É o 9º, 10º, 11º, 12º e 13º. O 9º, 10º, 11º, Que eu vou anunciar. Só um minutinho. Só Não para tem eu... pressa não. À vontade. Esse é o 2023. Fácil, porque ele... Ah, pronto. Tem cada um. Esse. Ah, E o pronto. tempo, tá vendo? Ah, pronto. Tem cada um Maravilha. aí, os Ok. seus. Posso anunciar, né, doutor? Pode Porque anunciar. a decisão é a mesma, só muda o tempinho, né? Então, eu leria somente uma ementa e anunciaria os minutos de cada Sim, processo. sim. Pronto. É o 0600 18921, o primeiro, a veiculação de propaganda partidária em inserções do Partido Liberal. O outro é o 0600 19006, deixa eu ver qual é o partido, do PP, do Progressista. O outro é o 0600 19528, do Avante, antigo PT do B. O 12º do propaganda também de partidária, 0600 204 87, do MDB. E o outro 0600 213 49, do Solidariedade. Ali todos, não foi? Com a palavra, doutor Breno. Pronto, feitos esses esclarecimentos, presidente, eu vou ler a ementa aqui e depois eu vou dizer o tempo de cada um. Propaganda partidária gratuita, ano 2023, segundo semestre, rádio e televisão, veiculações, sessões, Lei número 9.096/95, alterações feitas pela Lei número 14.291/2022, Resolução TSE número 23679 de 2022, penalidade anterior de suspensão, impossibilidade de desconto em semestres subsequentes. Inteligência do artigo 29, parágrafo 2º da Resolução TSE 23679 de 2022, plano de mídia, informação da unidade técnica, datas que excedem o limite diário de inserções, considerando as pleiteadas anteriormente por partido diverso. Realocação para datas distintas, inteligência do artigo 14, inciso 2, combinado com o artigo 8º, parágrafo 2º, ambos da Resolução TSE número 23679 de 2022, atendimento das demais condições legais, parecer, deferimento do pedido. O partido político interessado ajuizou petição no sentido de que lhe fosse formalizado no segundo semestre de 2023 o cumprimento do remanescente da penalidade sofrida no processo número 06.260/57 de 2022,
no âmbito do qual se estabeleceria a perda de 40 minutos do tempo de veiculação da propaganda partidária no semestre seguinte ao trânsito em julgado, que se deu em 19 de 12 de 2022. Ocorre que já fora cumprido o primeiro semestre de 2023 a sanção imposta no âmbito do processo 260/57 de 2022, não havendo que se falar em penalidade remanescente a ser cumprida em semestre posterior. Após oportunizada a apresentação de plano de mídia, a agremiação requereu autorização para a veiculação de propaganda partidária nas emissoras de rádio e de televisão do Estado, na modalidade de inserções para o segundo semestre de 2023. Parecer da unidade competente para o controle e registro de partidos políticos, CEDIP/SJD, informando que o requerimento atende às disposições legais atinentes à matéria, mas que as datas pleiteadas ultrapassam o limite diário de inserções diárias, considerando pedidos anteriormente deferidos para partido diverso, bem como relatando ainda que ainda existe decisão anterior com trânsito julgado que tenha cassado o direito de transmissão da propaganda partidária da respectiva agremiação política para o segundo semestre de 2023. Impõe-se o deferimento do pedido formulado pela agremiação partidária para a veiculação de inserções de propaganda político-partidária durante a programação normal das emissoras de rádio e televisão no segundo semestre de 2023, com o ajuste da data sugerido pela unidade técnica CEDIP/SJD, restando observados na espécie os requisitos exigidos pela legislação pertinente. Esse é a ementa. Como é em bloco, eu vou ler aqui cada processo e com cada um, porque, veja, o senhor está deferindo a inserção. Deferindo a inserção. Cada um tem um tempo. Só para dizer, tal processo é tanto tempo, para a gente votar em bloco também, pronto, porque já então, vota tudo. Então, o primeiro processo, que é 189/21, que é do Partido Liberal, foi deferido 20 minutos. O segundo processo, que é o 190/06, que trata do Progressista, também 20 minutos. O terceiro processo, que é 195/28, do Partido Avante, foi deferido 5 minutos. E o quarto processo desse bloco, que é o 204/87, do MDB, foi deferido 20 minutos. Tem um que eu acho que eu não disse, que é o 0600, 213/49, é de Isso. Solidariedade. Pronto, esse foi deferido 5 minutos. 5 minutos. Exato. Eu acho que eu não disse, Não mas foi- está dito agora. Tá no não foi apregoado, mas já... Já estou apregoando agora. 5 Pronto. minutos, então. Isso. Como vota a desembargadora Ana? Acompanhe, presidente, em relação a todos. Acompanhe o doutor relator, excelência. Doutor Marcelo? Eu igualmente acompanho. Doutor Hélio? Eu também acompanho. Eu também acompanho. Por unanimidade, foram deferidos todos os pedidos de inserção de propaganda com o tempo dado em cada voto. Agora temos processos, são 2 processos administrativos da minha relatoria. Renovação de requisição do servidor, o primeiro de Buquim, é o 0600-22478. Estamos renovando a Aline Ramos da Silva, o nome da servidora. O outro é o 0600-230-85, de São Cristóvão, também é renovação, Felipe Cardoso Silva. Deixa eu só abrir para eu ler a ementa. Deixa eu ver a ementa. Em vez de abrir a ementa, abrir foi o voto. Eu digo, o voto está aqui no sistema e na minha ementa eu digo que a requisição do servidor para prestar serviço à Justiça Eleitoral atende ao disposto na Resolução 23.523 de 2017 e, como foram observados todos os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da servidora Aline Ramos da Silva e Felipe Cardoso Silva. É como voto nos 2 processos. Como vota a desembargadora Ana? Com a presidência. Doutor Edmilson. presidência, excelência. Doutor Marcelo. Com a presidência. Doutor Com a Hélio. presidência. Doutor Breno. Com a presidência. Por unanimidade, foi
deferidos os pedidos de renovação dos servidores citados no meu voto. Não havendo mais nada, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia 18, às 14 horas.